José Alberto Andrade. Boa tarde para você, Esportes ao meio-dia, mais 4 minutos, está começando neste domingão de sol e céu azul na capital gaúcha. A temperatura 13 graus, a temperatura não está tão alta, mas o dia está lindão, lindão demais. Esportes ao meio-dia, mais 4 minutos, trazendo os destaques deste domingo. Vamos começar pelo último destaque de sábado, que ainda está repercutindo. A ressonância acontece para a vitória do Inter lá em Bragança Paulista. Senhor Rodrigo Oliveira, o destaque do Inter. O Inter ganha um novo centroavante para as decisões contra o Flamengo. Talvez o principal legado, Zé, da vitória por 3-1 sobre o Bragantino, com 2 gols de Ricardo Matias. O garoto desbanca Rafael Borré e Ener Valencia e se credencia como o novo atacante titular colorado. O técnico Roger Machado esclarece por que Ricardo Matias não virou titular antes. E a gente vai detalhar isso daqui a pouco. E a entrada de Alan Rodrigues no meio-campo deve marcar a retomada do protagonismo de Bruno Tabata no time do Inter. E acima de tudo, o Inter recupera a confiança antes do mata-mata da Libertadores. Se há ressonância naquilo que aconteceu ontem em Bragança Paulista, já há também toda a zoeira que envolve o jogo de quarta-feira, o início da disputa da vaga das oitavas de final para as quartas na Libertadores contra o Flamengo. Os destaques de Esportes ao meio-dia, mais 5 minutos, edição de Belenzer Pneus, de qualidade para todas as necessidades e mecânica especializada para o seu veículo. Para Belenzer, se o Inter jogou ontem e até criou um fato novo na sua campanha, o Grêmio joga hoje, é contra o Lanterna, hoje é dia de Grêmio, senhor Bruno Flores. E de o Grêmio tentar, e claro que quer conseguir, Zé, uma reabilitação no Campeonato Brasileiro. Para isso, nada melhor do que jogar em casa, do que jogar contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro e ter reforços também para ter o torcedor presente nas arquibancadas. Balbuena será titular no sistema defensivo. O centroavante Carlos Vinícius está à disposição. E o Grêmio também vive a expectativa, quem sabe, de um segundo semestre diferente para Cuejar, que pode começar este segundo semestre para o Cuejar no jogo de hoje contra o Sport. Já tem destaque bem forte aí para a dupla Grenal neste programa Esportes ao meio-dia, mais 6 minutos, que teve os seus destaques para Belenzer. Agora vamos citar quem são os parceiros de sempre do programa. Os parceiros de Esportes ao meio-dia, mais 7 minutos, são sempre Ferramentas Gerais. Ser pai é uma construção diária. A Ferramentas Gerais valoriza cada passo desta trajetória e deseja a todos um feliz Dia dos Pais. Tramonto Jeep com sinal verde para você comprar agora as novas ofertas com IPI reduzido e condições exclusivas. Renegade e Compass com até 5 anos de garantia. Tá difícil conseguir um emprego melhor? Aumente suas chances. Pós-graduação é na Unicinos, turmas confirmadas em diversas áreas. Inscreva-se lá. Chance extra na Série A brasileira, que é só na kto.bet.br. Dá o seu palpite lá na KTO e, se errar, ganhe uma aposta grátis para tentar de novo. Consulte os termos e condições. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024, código de aprovação. Uma obra tranquila precisa de um bom pedreiro e todo bom pedreiro usa Vedacity, o impermeabilizante número 1 do Brasil. Nas melhores lojas tem Vedacity, paz para toda a obra. Rissul Online, você escolhe, daí a gente separa com carinho daqui. A felicidade começa na escolha. Esportes ao meio-dia, mais 8 minutos. O programa que tem o Bruno Flores na equipe de reportagem e também na produção. Ele que está aqui juntamente com o time da técnica, com Augusto Silveira, Flávio Mota, Pedro Castro, Paulo Fernando Rodrigues, Domingos Sávio e Christian Rafael. Na equipe de vídeo vai chegar todo mundo para tarde, porque Esportes ao meio-dia hoje, excepcionalmente, não está no YouTube de GZH.
Vamos falar mais de dupla Grenal aqui no programa. Bruno Flores, quem são os nossos patrocinadores? Santa Clara, calabresinha defumada Santa Clara, o puro sabor da serra. CERS, somos integração, inovação e possibilidades. Acabamentos em até 10 vezes sem juros ou com 10% de desconto à vista, você encontra na Elevato. E Clínica Alphaman, excelência em tratamentos para disfunção erétil e ejaculação precoce. Brunão, como os noticiários da dupla Grenal hoje estão assim equivalentes, porque o Inter traz uma boa carga de informações ainda do jogo de ontem, mas o Grêmio tem jogo hoje. A gente começou com o Inter, agora a segunda parte começa com o Grêmio e o jogo contra o Sport hoje na Arena. 8h30 da noite, essa partida. Viu, se tivesse meme, se tivesse vídeo, no Gaúcha Memes já ia pegar a tua tosse pra ser a tosse do dia. Um pigarro, né? Um aí, pigarro viu? do Esportes ao meio-dia. Sim, claro. O Gaúcha Memes está pedindo que se bote vídeo pra conseguir a tosse do dia. Bom, e... Vai lá, Brunão. Zé, esse jogo, ele é importante pro Grêmio. É um jogo contra o lanterna do Campeonato Brasileiro, dentro de casa. Um jogo que o Grêmio tem 2 reforços para colocar em campo, para fazer estreia. Zé, é uma conjunção de fatores, é quase um alinhamento de planetas pro Grêmio fazer um grande jogo e reabilitar a temporada. O trabalho do técnico Mano Menezes nos últimos dias foi contestado, especialmente após a derrota para o Fluminense, e tem todo um cenário positivo, e trouxe aqui vários elementos, para que o Grêmio aposte as suas fichas nessa vitória diante do Sport, para aí sim, quem sabe, retomar os trilhos dentro da competição. O time, ele tem, eu diria que uma dúvida ainda, que ela passa especialmente pela condição física do Vila Sante, e já falo sobre isso, Zé. Mas essa equipe que vai enfrentar o Sport, ela tem o Balbuena titular, ela tem Carlos Vinícius, o novo centroavante, no banco de reservas, ela tem a volta de 2 titulares importantes, Marlon na lateral esquerda e do atacante Christian Oliveira. São 2 titulares do técnico Mano Menezes. A dúvida, Zé, e aí reafirmo aqui, ela está na condição física do Vila Sante. E eu vou me valer de um relato do Rodrigo Oliveira nesta semana, de que o Vila Sante, em algum momento dos treinamentos, chegou a ser substituído pelo Edenilson e pelo Cuejar, numa outra alternativa pensada pelo Mano, à medida que o Vila Sante enfrenta aquele quadro de dores no pubis. E vou me valer também de uma outra informação do treino de ontem, do Eduardo Gabardo, de que o Edenilson trabalhou no treino de ontem na vaga do Vila Sante. Não tenho a confirmação se o Vila Sante efetivamente não tem condições de começar o jogo hoje, ou se foi uma medida treinada para, quem sabe, no decorrer do jogo será aplicada hoje pelo técnico Mano Menezes. Mas esta é a dúvida hoje na escalação do Grêmio. Se o Vila Sante vai ter condições físicas, em função dessas dores crônicas que ele tem no pubis, de conseguir começar a partida de hoje, 8h30 da noite na Arena. Bom, o Cuejar, ele tá nessa de entrar no lugar de um possível reposição ao Vila Sante se ele não jogar? O Grêmio ainda não confirmou, Zé, a lista de relacionados e acaba de fazê-lo com o Cuejar. Então o Cuejar fica no banco de reservas. Breaking news dentro do teu boletim, né? Breaking news de Grêmio dentro do boletim de Grêmio. Que beleza. Porque está confirmada a lista de relacionados, tem o Vila Sante e tem o Cuejar. De olho, eu já confiro a lista completa, Zé, mas tem Carlos Vinícius, tem Balbuena. O mais importante aqui, porque todos esses eram jogadores já confirmados. O Balbuena, o Carlos Vinícius, já era uma projeção de que eles ficassem à disposição. O Cuejar é novidade, porque havia uma expectativa no início da semana, mas dependia do andamento dos treinos. E o andamento dos treinos confirmou o Cuejar entre os relacionados. E agora, Zé, o que o Grêmio espera é que este jogo contra o Sport na Arena, ele seja um novo começo para o Cuejar. A primeira impressão, a impressão do primeiro semestre, ela foi atrapalhada na visão da comissão técnica pela necessidade, pela urgência. O Cuejar chegou como principal reforço do primeiro semestre, badalado, um titular que vinha para jogar junto com o Vila Sante, para compor uma grande dupla de volantes no Grêmio, para ditar um novo meio-campo do Grêmio a partir daquele momento. Esse peso, esta imagem, este emblema com o qual chegou o Cuejar,
fez com que ele jogasse no afogadilho. E isso, Zé, fez com que o Cuéllar jogasse sem as melhores condições, na visão da comissão técnica. Claro. Essa urgência, essa necessidade. A partir do momento, ali em meados de maio, quando o Cuéllar tem uma lesão muscular, o Mano aproveita a ocasião para dizer: vamos parar tudo e a gente vai preparar o Cuéllar para o melhor Cuéllar possível jogar no segundo semestre. Tanto é que ele talvez até tivesse condições de ter minutos contra o Juventude, contra o Corinthians, aqueles jogos ali pré-parada do Mundial de Clubes. E o Grêmio escolheu, Zé, não colocar o Cuéllar em campo, não correu o mesmo risco. Escolheu preparar o Cuéllar durante todo esse período. É bem verdade que no planejamento inicial da comissão técnica, o Cuéllar já teria voltado a jogar pelo Grêmio nesse segundo semestre. Mas, depois do jogo contra o São José da Recopa Gaúcha, quando o Cuéllar estava em vias de voltar a jogar pelo Grêmio, o Grêmio acabou confirmando uma lesão muscular de grau 1, o que fez com que até agora ele precisasse de uma recuperação. Hoje, Zé, contra o Sport, o Cuéllar fica no banco, está confirmado, esta principal informação da lista de relacionados, e quem sabe ele já some minutos contra o Sport numa outra condição física. Bom, porque a promessa da comissão técnica foi essa. O que eu ouvi, inclusive, Zé, 2 pontos, 2 valências que o Cuéllar aprimorou nesse período todo: força e potência. A nossa matéria-prima é a informação, mas aquilo que nos move a informação chama-se curiosidade. E eu chamaria pela curiosidade, não necessariamente profissional, mas aí emocional, o torcedor do Grêmio. Se tem alguma coisa que pode chamar o torcedor do Grêmio para um jogo de hoje, que não é no melhor horário, pô, dia dos pais, de noite, mas tudo bem. Tá? Por que o gremista deve ir ao jogo de hoje? Pela curiosidade. A curiosidade de ter incertezas quanto ao rendimento do Grêmio vai pela expectativa do jogo melhor do time, mas pela curiosidade. Primeiro de ver o Balbueno. Sabe, na defesa do Grêmio, um zagueiro de pé direito, uma carência que o Grêmio tem desde os últimos dias de Jeromel. Então vai lá, vai pra ver como é que é o Balbueno. A outra curiosidade, o Vinícius. O Carlos Vinícius, ele vai entrar no jogo, eu não tenho dúvida que vai entrar, né, o Brunão? Vai. Porque ele vai, se ele não começa jogando, tudo bem, porque o Braithwaite está recuperado, ele vai entrar no jogo. É óbvio que o Mano Menezes vai colocar esse jogador, independentemente do placar, ou é para resolver um jogo difícil, ou é para pegar ritmo num jogo que o Grêmio possa estar encaminhando. E a outra curiosidade é o Cuéllar, a grande curiosidade é o Cuéllar, e eu até nessas alturas eu já tô torcendo que o Villasanti não é que não jogue, mas que o Mano opte pelo Cuéllar do início. Por quê? Porque sacia a curiosidade de quem quer ver o Cuéllar para ser esse tira-tema. Então, se o torcedor do Grêmio, se vale alguma coisa, a minha opinião, acho que até não vale nada, mas eu acho que tem lógica o que eu estou dizendo, né? Vai movido pela curiosidade, vai lá, se é pai leva o filho lá, porque não basta ser pai, tem que participar, já dizia o comercial aquele do Gelol. E se é filho, leva o pai na arena, tá? Tem muito pai que nem conhece a arena, assim, não vai lá, é de noite, tá frio a beça, mas tá seco. Então tá aí, eu fiz a minha chamada, depois eu passo lá no marketing do Grêmio pra comprar meus honorários. Mas não, eu tô curioso por esse jogo, até não tô trabalhando no jogo, mas é óbvio que vou ver com muita atenção esta partida. Falamos de Grêmio aqui em Esportes ao meio-dia, mais 17 minutos. Vamos pro Inter. Se o Grêmio tem a curiosidade, o Inter ontem, olha, matou todas as curiosidades, tinha novidades também, seu Rodrigo, e as novidades corresponderam. Uma vitória que trouxe legados importantes para a decisão contra o Flamengo na quarta-feira. O principal, o Inter ganha um novo centroavante, Ricardo Matias. Destaque porque marcou 2 gols, foi bem e resolveu um problema que era forte no Inter dessa temporada: a falta de gols, a falta de conclusões. O técnico Roger Machado explicou, Zé, por que demorou para colocar o Ricardo Matias como titular. Esse foi, talvez, o principal questionamento dos torcedores, dos jornalistas, depois da bela atuação do Ricardo Matias. Se o Borré e o Ender não estavam marcando, e tinha o Ricardo Matias ali, por que demorou tanto? E eu quero reproduzir de imediato o que disse o técnico Roger Machado para esclarecer por que a titularidade do Ricardo Matias só veio agora. Ele é um jogador, né, que ele vai alcançar a capacidade aeróbia sendo resiliente ao treino.
sofrendo no treino, né, mas não permitindo que o cansaço faça com que ele diminua o ritmo, né? Então, inclusive nesse período de retorno do Matias, muitas vezes, né, a gente precisou completar as atividades do Matias de forma analítica depois dos treinos com bola, porque ele não tinha dado conta da intensidade do treino, né, da variável que era proposta, né? Então ele está construindo isso. Só que a gente tem que ir devagar, né? Eu falo sempre pro Ricardo, vai acontecer duas coisas se tu não estiver bem treinado. Ou tu não vai fazer, ou tu vai fazer e vai correr o risco de machucar. Agora eu acho que ele compreendeu. Agora acho que ele compreendeu. O indício de que o Ricardo Matias vai ser titular também contra o Flamengo, Zé. E que a ele foi explicado durante esse período que a questão da resiliência, que a resiliência é aquela de ficar na reserva, a resiliência é aquela de ter que treinar, que é um negócio meio xarope, os jogadores detestam treinar, mas adoram jogar. E é assim na vida. Agora, o Roger, ele deu sua explicação bacana, eu acho que tá válida a explicação do Roger, é isso que ele pensa e tá tudo assim. Agora, não se furtem as pessoas que queriam o Ricardo Matias, já desde antes até do jogo contra o Fluminense, de dizerem que elas estavam certas. E tá falando aqui alguém que até concordava com o Roger de não lançar a mão do garoto para um jogo tão decisivo quanto o Fluminense, valendo-se da experiência, tanto do Borré como do Valência. Então, quer dizer, eu achava que estava correto o Roger optar pelos mais velhos. Mas a entrada do Ricardo Matias ontem dá muita razão àqueles que queriam ele imediatamente no time. Importante explicar um conceito dito pelo Roger Machado. Ele disse que nos treinos ele precisava complementar o treino do Ricardo Matias após a atividade de forma analítica. E eu queria explicar o que significa isso, tá, Zé? Porque muita gente pode ter ficado boiando. Como assim analítico? O Roger e praticamente todos os técnicos hoje, eles treinam simulando o jogo. O treino físico, técnico, tático, de passe, de chute a gol, ele é todo global, simulando uma partida de futebol. Embora não se faça mais o antigo, eu digo antigo porque hoje em dia não se faz, o velho treino coletivo, aquele de 11 contra 11. Em campo aberto, é num campo reduzido, com limite de toques, mas o cara não fica chutando 30 bolas no gol. O treino de finalização é num contexto que simule a oportunidade de gol que acontece no jogo. E nesses treinos, o Ricardo Matias estava tendo pouca intensidade. E o aparelho de GPS mostrava isso. E aí, terminava o treino de todo mundo, o Roger, é o que ele está dizendo, ele precisava chamar o Ricardo Matias e complementar o treino com atividades que não simulavam o contexto do jogo. Atividades individuais. Isso é o completar de forma analítica. Pretendendo bom humor, mas analisando, quebra esse GPS, porque esse GPS está errado. Mas assim, isso para explicar em bom português, juntando a interpretação que eu faço e banco para mim do que disse o Roger, com informações que eu obtive, na avaliação do Roger, o Ricardo Matias não estava se dedicando aos treinos e por isso não jogava. Agora ele se dedicou e jogou e fez gol. Em resumo, no português mais claro e direto é isso. Meritocracia. Exato. Entre treinos e jogos. Mas agora acho que tudo deve se ajeitar no Inter, né? O Roger também dando ao braço a torcer que ele estava segurando demais, talvez pudesse ter entrado mais em jogos, não começando, mas eu acho que está quem queria o Ricardo Matias está mais certo do que a explicação. Não é, a explicação está certa também, mas a tendência do Roger não tê-lo utilizado mais tempo nos jogos anteriores. Vai ter muita gente ainda cobrando do Roger. A boa atuação do Matias ontem, olha, ela não vai anular muitas cobranças ao Roger dele não ter começado contra o Fluminense. Isso não vai cessar, embora o resultado tenha sido altamente suficiente para o Inter melhorar na tabela e até ir com tranquilidade. E agora eu quero que tu fale, para quarta-feira é Matias e mais 10, né? Eu diria que o time está definido, né? Matias e mais 10, Alan Rodrigues e Matias e mais 9, de repente, porque o Alan Rodrigues foi bem. O time vai ter o Rocher no gol, o Brian Aguirre na lateral direita, Vitão e Juninho na zaga e o Bernabé na lateral esquerda. No meio-campo, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Bruno Tabata pela direita, na ponta esquerda, na dele, o Wesley e como centroavante o Ricardo Matias. Esse o Inter. E agora, além do Matias como trunfo,
destaque para a volta da confiança. Se antes tinha aquele temor, e agora é o super poderoso Flamengo, o Inter não tá jogando nada, vai ser goleado, agora o Inter ganha lastro para acreditar que pode sim ser competitivo contra o bom time do Flamengo. Vai também ter um componente físico muito forte. Se esses 11 jogadores têm que aguentar pelo menos até meio tempo para depois começarem as trocas. E aí é que tem que ver quem é que tem farinha no saco, como diria o capitão Carlos Froner, né? Para ver se o elenco do Internacional dá suporte físico para aquelas... trabalhar com 5 trocas que o Roger tem para fazer. Vitinho deve entrar. Vamos pegar os que costumam entrar. Vitinho deve entrar. Alguém no meio campo vai entrar. O Bruno Henrique, o Borré, o Luiz Otávio. O Borré é praticamente certo que mais até o Borré do que o Valência, só de acordo com como tiver o jogo. Então já temos 3 aí que podem entrar no time de acordo com o jogo que ele vai desgastar. O Wesley, por exemplo, é um cara que vai se desgastar. Ele se desgasta sempre pela atividade. Não estou nem dizendo que ele vai jogar bem ou mal. Não, é assim, fisicamente é assim. Então isso deve acontecer no time do Inter. E aí fica 1 ou 2 substituições que não podem ser previstas. Talvez o Matias não tenha capacidade física de jogar com intensidade 2 tempos. Pode ser, pode ser. Muito provável até. E tem um outro destaque, Zé, que eu posso dar agora ou deixar como manchete para depois, que é como a entrada de Alan Rodrigues deve mudar a vida de Bruno Tabata no time do Inter. Isso é para depois, hein? Se preparem que o Rodrigo Oliveira ainda vai trazer a resposta para esta questão que ele deixou em aberto aqui em Esportes ao meio-dia, mais 25 minutos, que antes de ir ao comercial, o meu amigo Bruno Flores, o que tá bombando nas redes, o que viralizou aí do futebol, do esporte? Olha, nos Zé, últimos momentos, sempre trazendo para a Redmac, desde os pais Redmac, para o paizão que constrói histórias. O Romarinho, ele deu uma declaração, Zé, acho que mais do que eu tentar falar, tentar contextualizar, vamos ouvir o atacante do Vitória que deu uma entrevista no Morumbi depois de São Paulo e Vitória. Romarinho, agora de volta ao Vitória, queria saber o seguinte, você tem uma relação muito forte com o Corinthians, cara. Você foi procurado pelo Corinthians antes de acertar com o Vitória? Sim. E por que não foi pro Corinthians? Porque não deu certo. O Fabinho não chegou no acordo. Na verdade, falar a verdade pra você, eu não fui procurado, mas fica a minha gratidão pelo Corinthians. Tem vontade de voltar um dia? Quem sabe? Vamos ver. O Romarinho, Zé, ele mentiu e se desmentiu na mesma entrevista em questão de 10 segundos. Cara, isso aí eu não sei como é que vocês interpretam, Rodrigo e Bruno. Cara, eu achei que fosse não é um ataque de humildade, mas ele saiu com uma resposta pronta que ele queria se preservar. Não, o Corinthians me procurava, seria uma coisa natural. Só que não teve isso. Aí ele se lembra, assim, não vou estar mentindo pro pessoal, porque daqui a pouco o Corinthians que nunca procurou ele. Acho que foi sincero, foi... Humor inglês, né? É. Falou tão sério que ele mesmo se deu conta que a frase dele era tão séria que ele resolveu desmentir. Às vezes vem a frase pronta, né? Eu acho que a primeira frase foi no piloto automático. É isso. E aí depois ele se deu conta e ligou o modo manual e aí falou a verdade. E aí ele ia engatar, porque ele chegou a dizer assim, o Fabinho, os valores, ele ia já envolver mais gente, envolver mais informação. É mais ou menos assim, depois de um jogo de mata-mata, o cara dizia assim, importante é ganhamos 3 pontos. Aí ele se dá conta, não, é mata-mata, não importa os 3 pontos, é a classificação. Então, tá, grande Romarinho, sucesso aí no Vitória da Bahia. Esportes ao meio-dia, mais 27 minutos, vai ao intervalo comercial e já volta com mais atrações. E o placar gaúcho é forte hoje. Você tá sabendo que um novo clube acabou de chegar na cidade? Pode proporcionar. Mostre que você é jogador de clube grande e aproveite, porque tá rolando bônus especial toda semana. Entra aí em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. A saúde, o esporte e a solidariedade. SPA-MF 2093/2024. A saúde, o esporte e a solidariedade já confirmaram presença. Vamos correr pela Liga Feminina de Combate ao Câncer no Rio Grande do Sul, dia 13 de setembro. Inscrições no site da Sprint Final. Realização Liga RS. Apoio Grupo RBS.
As melhores conversas com o pai não acontecem no sofá, acontecem na estrada, no silêncio de um carro, entre uma curva e outra. Para que esses momentos aconteçam com total segurança, faça uma revisão gratuita na Belenzier Pneus. São mais de 30 itens verificados, além de serviços de mecânica com especialistas. Porque o destino é importante, mas quem vai com você é mais ainda. Rode bem, bem Belenzier. Desacelere, seu bem maior é a vida. Descubra a Coliseu, uma ótica onde você é o centro das atenções. Nossos consultores são especialistas em transformar sua visita em uma experiência inesquecível. Explore uma incrível coleção de óculos e armações de grau das marcas mais desejadas do mundo. E para garantir a melhor visão, contamos com a expertise da tecnologia japonesa Roya, com lentes produzidas no laboratório mais moderno do Brasil. Seja bem-vindo à Coliseu. Ofertas para o paizão que constrói histórias? É o mês dos pais Redmac, confira. Telha de fibrocimento Imbraforte 2,44 por 1,10 metros, 6 milímetros e meio Imbralite, só R$ 79,90 à vista. Aproveite na Redmac mais perto de você. É de 4 a 24 de agosto. Redmac, a gente é de casa. Hoje à noite, o Grêmio volta a campo pelo Brasileirão. Um nível de concentração alto, um nível que é necessário em jogos parelhos, que se decide em detalhes. A Série A, é a exigência da Série A e atrás disso que nós temos que ir. Na Arena e contra o Lanterna, o Grêmio precisa superar o Sport, voltar a vencer e subir na tabela. Frencamente dominou, bateu, é gol! Tudo vai passar aqui, claro, pelo futebol da Gaúcha. Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Trilegal, Estil. Aqui, Gaúcha, Esportes ao meio-dia, mais 31 minutos no seu rádio, o seu programa de ferramentas gerais. Eu disse ferramentas gerais no Dia dos Pais. Hoje, a homenagem e o agradecimento da Ferramentas Gerais. Tramonto Jeep, aproveite agora o sinal verde para você sair de Jeep novo. Unicinos, a nossa sala de aula é o mundo. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Vedacity, sua obra precisa de Vedacity, a marca líder em impermeabilizantes do Brasil. Vedacity, passo para toda a obra. E Rissu Online, onde você clicou, a gente separou e a felicidade chegou. Esportes ao meio-dia, mais 31, agora 32 está fechando ali. Senhor Bruno Flores, vamos com um placar gaúcha bem recheado e bem bonito. Vamos lá, Zé. Aí. Muita bola rolando ontem, por exemplo, com os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, esta 19ª rodada. O Flamengo, de novo, né, Zé? Venceu a equipe do Mirassol, 2-1 no estádio do Maracanã. O São Paulo bateu o Vitória do Romarinho, que não foi procurado pelo Corinthians lá no Morumbi. Isso, é importante. Pelo placar de 2-0. A grande goleada foi aplicada até agora nesta rodada pelo Botafogo. 5-0, fora de casa, no Fortaleza de Renato Paiva, ex-técnico do Botafogo, lá no Castelão. Teve expulsão do jogador do Fortaleza, aquela polêmica toda em relação à arbitragem, inclusive do gaúcho Anderson Daronco. E ontem, fechando o sábado de futebol da 19ª rodada do Brasileirão da Série A, Bahia e Fluminense fizeram um jogo recheado de gols, 3-3 na Fonte Nova. Foi o fim o Bahia correndo na frente e o Fluminense, não é correndo atrás, o Fluminense sustentando e não abrindo mão, aquela coisa, se nega a perder, sabe? Que a gente falou, o Roger andou lembrando do tempo do Filipão, não é do tempo do Filipão, é uma filosofia que vem dos tempos do Filipão e que o Roger encarnou pro time do Inter. E ontem o time do Renato fez isso. E aí o 3-3, mais um jogo bem movimentado lá na Fonte Nova. Jogos de hoje do Campeonato Brasileiro? Hoje, Zé, são 4 partidas. Vasco e Atlético Mineiro jogam no São Januário a partir das 4 da tarde. Palmeiras e Ceará jogam no mesmo horário no Allianz Parque. Às 6h30 tem Cruzeiro e Santos no Mineirão. E às 8h30 da noite, o jogo do Grêmio contra o Sport Recife na Arena.
Alegria para os caxienses ontem na Série C. Porque o Juventude venceu mais uma. Aliás, o Caxias venceu mais uma, né? O Juventude joga segunda-feira. Vamos fechar o Brasileiro amanhã, tem jogo do Juventude. Né? Contra o Juventude que joga no estádio do Morumbi. São Paulo e Juventude? São Paulo e Juventude. Não, São Paulo. Não, é o Corinthians. O Juventude joga contra o Corinthians. O Juventude jogou no Morumbi contra o Santos na rodada passada. Isso, o jogo de amanhã é no Jacone contra o Corinthians, 8 Vamos da lá, noite. turma jaconeira, 8 horas, com transmissão da Gaúcha. Tá corrigido e tá feito. Corinthians e Juventude. Juventude e Corinthians. Juventude e Corinthians amanhã, dentro do Alfredo Jacone, 8 da noite. O Caxias, Zé, falando ainda em Serra Gaúcha, venceu o ABC ontem no Estádio Centenário, 16ª rodada da Série C. Faltam 3 para o fim desta primeira fase. E o Caxias tem 9 pontos, 36 somados, 9 em relação à Ponte Preta. Já não pega mais, o Caxias é o campeão da fase, depois dos quadrangulares, aí começa do zero dentro do quadrangular. E aí reinicia tudo para os dois quadrangulares. E os dois primeiros já estão na Série B o ano que vem. Os 2 de cada quadrangular já passam para a Série B. E falando em gaúchos também na Série C ontem, Zé, o Ipiranga perdeu em casa, perdeu para o Guarani de Campinas pelo placar de 2-1 lá no Brinco de Ouro. Perdeu fora de casa, o gol do Ipiranga foi marcado pelo Jean-Pierre, ex-Grêmio. Resultados dos gaúchos ontem na Série C. Vale a escolha. Quem que é melhor? Ter 2 gaúchos no mesmo grupo nos quadrangulares, se o Caxias e o Ipiranga, e a chance de ficar em 50%? Ou mais até? Ou ter um em cada grupo e tentar, ou dentro do mesmo grupo, que os 2 passem. Eu acho que ficar no mesmo grupo não é de todo ruim. Agora o Caxias, com essa campanha que fez, porque o Ipiranga está em zona de classificação também. Então vamos botar os 2 aí nos quadrangulares. E na Série D, deu pro Zequinha? Aí não tem zona de classificação, não tem chance mais. O São José perdeu para o Goiatuba em casa ontem no Passo da Areia. O Zequinha está fora da Série D, perdeu pelo placar de 2-1. Atenção, público gaúcho da Segundona Gaúcha, que hoje tem 2 jogos que abrem a fase semifinal. Aquela que já define os 2 que sobem o ano que vem para o Campeonato Gaúcho. Às 3 da tarde tem Veranópolis e Inter de Santa Maria no Antônio Davi Farina Vec versus Inter SM. E depois, 7h30 da noite, o Clássico do Vale, no Estádio do Vale, Novo Hamburgo contra o Aimoré, completando esse nosso belíssimo placar gaúcha. Para Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Cortes ao meio-dia, mais 36 minutos. Uma notícia de Copa do Mundo, até reforçada hoje pela entrevista que foi feita no Domingo Sport Show com o Cícero Souza, que é da área administrativa da CBF, que trabalha diretamente com as seleções brasileiras. Ele deu todo um calendário de trabalho nas várias seleções, desde a principal até a sub-15, que faz trabalho também, mas falou da sub-17, sub-20, que tem campeonatos mundiais nesse ano. A seleção principal do Brasil, que joga agora em setembro contra as seleções do Chile e também da Bolívia. O Brasil vai fazer um trabalho especial na Granja Comari, para o jogo contra a seleção chilena, e depois já um trabalho especial que será feito também para o jogo na Bolívia. O Cícero já disse que isso aí está previsto. Uma equipe voltou, inclusive, da Bolívia para já ter acertado como será a hospedagem brasileira e todo o trabalho logístico. Mas o importante também que ele falou são amistosos que o Brasil vai ter nos meses de outubro e novembro nas respectivas datas FIFA. Em outubro, está ratificado que deve ser na Ásia. O Japão deve ser um adversário. Isso o Cícero não disse, mas o convite da seleção japonesa é antigo e o local seria Tóquio. A outra seleção mais cogitada, o Cícero também não falou, confirmou das asiáticas, porque está tudo definido lá na... Tudo não, pelo menos essas 2 seleções estão garantidas na Copa, pode ser em Seul, na Coreia do Sul. Agora, para novembro, tem que esperar as eliminatórias da África, porque as eliminatórias da África vão definir seleções classificadas em outubro. E o Brasil vai ter pouco tempo ali para confirmar os adversários. E deve ser 2 adversários africanos, preferencialmente que estejam na Copa, e os jogos devem ocorrer na Europa. Informações de Copa do Mundo, nós já estamos, não é mais do que de olho, nós já estamos patrocinados para a Copa do Mundo de 2026. Por kto.bet.br, jogue com responsabilidade, site proibido para menores de 18 anos. Tramontina, com os produtos Tramontina, prepare a sua receita infalível e mostre que na cozinha você é craque. Lojas Benoit, seu lar merece. Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor. E Ouro e Prata,
tudo para você chegar bem. Bruno Flores, como é que foi o João Fonseca ontem? Agora o que ele espera? Está na próxima fase, Zé, do Masters 1000 de Cincinnati. Ontem ele venceu Alejandro Davidovich Fokina, espanhol que precisou abandonar a partida realizada ontem nos Estados Unidos. O espanhol já havia conquistado o primeiro set contra o brasileiro no tie-break. Mas aí, Zé, demonstrou um desgaste já na reta final da segunda etapa, quando o brasileiro João Fonseca já vencia por 5-4. O Alejandro Davidovich Fokina acabou se retirando da quadra e desistiu do jogo. Com isso, nessa terceira fase, o brasileiro João Fonseca enfrentará o francês Terence Atmani, o jogo que acontece amanhã. E a Maya Join, tenista que ganhou da Bia Haddad Maia, que está eliminado do torneio. A Bia também não foi até o final do jogo. Ela sentiu o problema, estava perdendo, mas não foi até o final do jogo e está eliminada lá em Cincinnati do torneio feminino. Esse torneio que já é um dos preparatórios para o Grand Slam dos Estados Unidos, que acontece no início de setembro. E os esportes internacionais que contam com a parceria de KTO.bet.br, jogue com responsabilidade, site proibido para menores de 18 anos, Honda Kaizen RS, prepare-se para o novo. Faça o test drive no HRV 2026 e descubra por que ele é o SUV mais premiado da categoria. Minerva Foods, criando conexões entre pessoas, alimentos e natureza. Intervalo comercial em Esportes ao meio-dia, mais 40 minutos. Tá no sufoco? Chama o pedreiro! Venda City LPG, o pau de amarelo número 1 do Brasil, qualidade nota 1000! Qualidade nota 1000, Venda City ele garantiu. Na loja de construção, o balconista deu a sugestão. Venda City é a solução. Venda City, mas pra toda obra. Minuto Futsal. Domingo de desafio da CBF de Carlos Barbosa fora de casa pela Liga Nacional Masculina de Futsal. No interior do Paraná, a equipe da Serra Gaúcha pega o Campo Mourão no Ginásio de Esportes Belim Carolo, em Campo Mourão. A CBF é 10ª colocada com 24 pontos, enquanto o Campo Mourão ocupa a 8ª posição com 26. Além da Liga Nacional, o time de Carlos Barbosa também está envolvido com mais 3 competições. O Gauchão, organizado pela Liga Gaúcha, e a Série Ouro e a Copa RS, organizadas pela Federação Gaúcha de Futsal. Em algumas partidas destes outros campeonatos, o técnico Peri Fuentes tem utilizado equipe alternativa com reservas e atletas sub-20. Saiba mais sobre o futsal gaúcho acessando o GZH ou aqui na Gaúcha. Minuto Futsal. Na KTO, cada jogo é único. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Ser pai é uma construção. E como todo grande projeto, existe dedicação e muita vontade de fazer acontecer. Uma jornada que exige cuidado, amor e aprendizado diário. A Ferramentas Gerais reconhece e valoriza cada passo dessa trajetória e deseja a todos um feliz Dia dos Pais. Para todos os seus projetos, conte sempre com a Ferramentas Gerais. Transfira sua graduação para a 4ª melhor universidade privada do país, com uma condição incrível. Na Unicinos, você garante 80% de desconto na primeira mensalidade, ao fazer sua transferência de outra faculdade. Aproveite a chance de conquistar um diploma com reconhecimento no mercado. Inscreva-se. Unicinos, nossa sala de aula é o mundo. Tramonto Jeep dá sinal verde para você garantir seu Jeep novo. Aproveite novas ofertas com IPI reduzido e muito mais. Somente 2 unidades do Jeep Renegade 1.3 Turbo com nota fiscal de fábrica por apenas R$ 115.780. Com 5 anos de garantia. Aproveite agora, vem para Tramonto. Jeep novo é aqui. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Esportes ao meio-dia, mais 43 minutos neste domingão. Para Ferramentas Gerais no Dia dos Pais, a homenagem e o agradecimento da Ferramentas Gerais. Tramonto Jeep, aproveite agora o sinal verde para você sair de Jeep novo. Unicinos, nossa sala de aula é o mundo. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade, site proibido para menores de 18 anos. Sua obra precisa de Vedacity, hein? Marca líder de impermeabilizantes do Brasil. Vedacity, paz para toda a obra. E Rissul Online, você clicou, a gente separou e a sua felicidade chegou. Rodrigo Oliveira, a manchete que tu deixou de Inter. A entrada de Alan Rodrigues no meio-campo impacta a vida de Bruno Tabata. Bruno Tabata tinha perdido um pouco de espaço, ele era meia pela direita, perdeu espaço para os pontas mais agudos, como Vitinho, Carboneiro e Wesley. Com o Alan Rodrigues, o Roger Machado disse ontem que o Alan Rodrigues pode compor o lado direito, o que abre espaço para o Tabata ser um meia pela direita mais centralizado, que se associa ao Alan Patrick, e deve ser assim na quarta contra o Flamengo. Bruno Flores fecha de Grêmio. Com o time que deve encarar a equipe do Sport: Thiago Volpe, Camilo Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon, Vila Sante, Dodi, Alisson, Riquelme, Cristian Oliveira e Bright White. Sobre Grêmio, um abraço para o Rui Baum, que está se recuperando bem lá no hospital, lá no Vale dos Sinos. Ele que é um grande gremista lá de Ivoti, conhece tudo lá de São Chico de Paula também. Ô Rui, abração para ti, viu? Se recupera bem, que eu sei que tá nos ouvindo. Vamos pro intervalo pro Pedro Ernesto? Vamos lá. Quem é o parceiro do Pedro, hein? Pra ele enxergar bem o futebol. Faça seus óculos na Coliseu. A melhor coleção e o melhor atendimento em ótica estão aqui. Fala, Pedrão! Grande Zé Alberto, o homem do Galpão da Gaúcha. Isso. Prazer estar contigo. Prazer, e para te dizer o seguinte, Zé Alberto. Manda. Por que o Roger não escalou antes o Ricardo Matias? Ele teve problema de comportamento, foi alguma coisa que eu ouvi dizer. Sim, mas e o comportamento do Valência, que entra em campo e não joga nada? Isso não conta? Então, o comportamento também é dentro de campo. Claro que um guri de 18 anos, que faz uma certa fama, que livra o Internacional de ficar fora da Libertadores, daqui a pouco ele pode ter alguma guriazinha correndo atrás dele, ele vai. E daqui a pouco não se cuida. Agora é melhor cuidar isso do que ficar esperando o gol do Valência no Borré, que não chega nunca. Bom, o guri entrou e estrachalhou, né, Zé? E tu vê que aquela jogada do primeiro gol é aquela questão simples do futebol, se fizer o óbvio, é uma barbada. Tem um ponteiro, o ponteiro se chama Wesley, ele joga pelo lado esquerdo, ele estava do lado esquerdo, ele cruzou e aí tinha centroavante. Centroavante quem é? Ricardo Matias, e aí está o gol do Internacional e ali começou a vitória. Simples, né? Simples. Eu não sei por que os treinadores que chegam para treinar Grêmio Internacional demoram tanto para colocar os guris. E aí ficam com ruindades, repetindo, dando outra oportunidade. Eu só espero que se o Ricardo Matias, que vai jogar contra o Flamengo quarta-feira, não tiver uma boa atuação, que este treinador do Internacional, Roger Machado, querido Roger, não o tire do time. Porque o Valência e o Borré tiveram dezenas de oportunidades e não jogaram nada, não fizeram nada. E o jogo, quarta-feira, é sabidamente um jogo difícil. É lá, é contra o Flamengo, a bola poucas vezes vai chegar e às vezes chega e tu não consegue aproveitar. Mas o que o Ricardo Matias não irá aproveitar também não seria aproveitado pelos outros dois jogadores que ganham uma fortuna e não jogam nada, porque eles não jogam nada. Então, ele que fica em campo. Aqui, Zé, à noite, em Porto Alegre, tem um Grêmio contra o Sport Recife de 10 derrotas no Campeonato Brasileiro. Isso é um jogo que baliza a situação do Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro. Precisa ganhar, Zé Alberto. Porque a gente sempre diz, né, o time do Grêmio é ruim, o time do Grêmio não tem soluções, o Mano tem culpa parcial, mas não tem toda a culpa, já quer derrubar o Mano, eu acho que não tem que derrubar nada, tem que ficar com ele. Tá. Mas agora o Grêmio é melhor que o adversário. Nas outras vezes ele sempre foi pior, agora ele é melhor. E sendo melhor, eu espero que o Grêmio, melhor, com a sua torcida, no seu estádio, no seu ambiente, ganhe o jogo e some os 3 pontos. É fundamental. É fundamental. Tem que ganhar, não tem negociação, não tem outro resultado, é Grêmio na cabeça, tá bom? Valeu, Zé, um bom domingo para ti e feliz Dia dos Pais para todos os nossos amigos que estão nos ouvindo e um abraço a todos e parabéns pelo cuidado, pelo esmero, por tudo aquilo que fazem pelos seus filhos. Muito obrigado, um abraço, até a noite na Arena. Até a noite, Pedro, eu retribuo, porque parabéns aí pro paizão da Fernanda e do Ricardinho, que é Pedro Ernesto Denardim. Fechamos aqui o programa. Vem aí o correspondente Rede Gaúcha, posto sim, a gente volta no Sala de Domingo.